Um ano depois, a Paulo responde a mesma questão, não é a mesma questão, né? Sobre o mesmo tema, fala de novo sobre escatologia para esta igreja de Tessalônica. E aí, a pergunta, por que ele precisa escrever uma outra cartinha num prazo tão curto, né? É porque a primeira não funcionou, não resolveu, deve ter recebido notícias de lá novamente. Como ele ficou em Corinto por 2 anos, deve ter dado prazo para ele escrever 2 cartas da cidade de Corinto, porque tanto a primeira quanto a segunda, Tessalonicenses, foram produzidas de Corinto. E em 2 Tessalonicenses 2, ele escreve o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se ele fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então nós temos aqui, eu acho que nós temos aqui uma explicação, né, de por que esta carta foi produzida, e num prazo tão curto entre a primeira e a segunda. Paulo escreveu para eles que os mortos iriam ressuscitar, eles iriam ir ao encontro de Jesus, e ainda dizendo que nós vamos ao encontro de Jesus, primeira pessoa do plural. O que isso provoca numa igreja nesta década nesse ano aqui de 50, né? O que isso provoca? Provoca mais ansiedade, provoca mais expectativa. A imagem é que esse negócio está acontecendo, eu vou ouvir a trombeta daqui a pouquinho. Os caras devem ter começado a sonhar com trombeta, né? A trombeta começou a aparecer nos sonhos desses caras aqui. E aí, isso é um prato cheio para um outro desequilíbrio, né? Qual é o prato cheio? O prato cheio é esse aqui, ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele, nós exortamos aqui não vos devolveis da vossa mente com facilidade, como se ele tivesse já chegado. Curiosamente, o resultado foi que começou a aparecer na igreja aí a notícia de que ele tinha já chegado, a imagem de que ele já tinha aparecido. Tanto era a ansiedade escatológica. A gente se pergunta como é que isso é possível, né? Se Paulo estava falando em trombeta, movimentos assim, nos moldes de Daniel, aí vem alguém falando que ele já chegou, e se ele já chegou, chegou discretamente, né? Não tem trombeta, não teve nada. Então, alguns comentaristas de 2 Tessalonicenses costumam se perguntar se isso não seria talvez uma releitura de alguns membros da igreja do Pentecostes. Como se lá no Pentecostes que isso tivesse acontecido. E aí, se isso já aconteceu no Pentecostes, vinha a pergunta, pera lá, quer dizer então que o que vai acontecer depois, se já voltou? Paulo não está correto, então, na maneira de ele interpretar a parousia. E então, há uma problematização da parousia e do que vem depois, né? Se realmente isso foi o Pentecostes. Mas é apenas uma sugestão de alguns colegas aí que escreveram sobre este assunto. Supondo já ter chegado o dia do Senhor, é isso que provoca a carta. Aí o Paulo tem que levantar a bola e dizer o seguinte: não chegou. Não chegou mesmo, e não chegou porque para que chegue é preciso que 2 coisas aconteçam, e nenhuma das 2 coisas aconteceram. A primeira coisa é a apostasia, a segunda coisa é a manifestação o Paulo chamou aqui de filho da iniquidade, que a gente costuma chamar de anticristo também, né? Tecnicamente, nós cunhamos uma outra expressão para descrever esse personagem, que é adversário escatológico. Então, nós temos aqui o adversário escatológico, que é de Daniel, né? De novo aqui, Daniel. Apostasia, de novo, é Daniel. E o Paulo dizendo que antes que essas 2 coisas aconteçam,
não tem parousia. Apostasia e adversário escatológico. A volta de Jesus, então, ela precisa estar por acontecer, ela não aconteceu ainda. Quando Paulo coloca estes dois elementos para dizer que antes que isso aconteça, ela não vem, ele está postergando a parousia. Porque ele está percebendo que esta ansiedade pela parousia está trazendo prejuízos para a comunidade. Isso vai aparecer de forma ainda mais clara quando Paulo começar a fazer a viagem dele, na viagem dele, uma coleta pela igreja de Jerusalém. E esta coleta pela igreja de Jerusalém, ela é resultado de um desequilíbrio escatológico. A igreja, em função de sua expectativa exacerbada a respeito do fim dos tempos, ela criou uma prática não sustentável de espera. Qual é a prática não sustentável de espera? Vende os bens e doa para a igreja. É uma prática não sustentável. Você não se sustenta por muito tempo isso, né? Por quanto tempo a gente vai continuar? As pessoas convertem e doam para a igreja. Eles se convertem e doam para a igreja. Quem se converte e doa para a igreja vai viver da bolsa da igreja. Até quando? Você percebeu que não é sustentável isso? Não dura por muito tempo? Então, a não ser que Jesus realmente volte logo, em algum instante vai faltar. E quando falta, o Paulo percebe, peraí, essa prática de Jerusalém está se alastrando, daqui a pouco a minha comunidade de Tessalônica está fazendo a mesma coisa. Isso provoca um dito de Paulo que eu acho que é fundamental para entender esse contexto aqui. O dito de Paulo é o seguinte: quem não trabalhe, não coma. Olha aí o que ele está dizendo aqui, ó. Quem não trabalhe, não coma, pode ter relação com a igreja de Tessalônica se inspirando em Jerusalém. Mas só que o Paulo viu o que aconteceu em Jerusalém. Então, se o que aconteceu em Jerusalém se alastra, aí é um desespero, né? A igreja perdeu o equilíbrio escatológico, a relação entre a parousia e a espera ativa no cotidiano. A resposta, eu li um trechinho para vocês aqui. Paulo insiste que alguns elementos, como a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade, precisam acontecer. Sem isso, não tem parousia. E aí ele vai trabalhar na carta sobre o modo como se espera. E ele vai apresentar dois elementos aqui, ó. Como esperar a parousia? Mantendo a tradição dos apóstolos e trabalhando. Você tem que trabalhar enquanto o fim não acontece, né?